Vamos lá? Está no ar o Conversa em Dose Dupla. Obrigado por você mais uma vez aqui com a gente. Logo de cara, eu já peço para você se inscrever no canal, dar aquele like maroto que só você sabe dar, não é não, Matias? Exatamente, Márcio. Bom, ele é jornalista com mais de 30 anos de carreira. Tô velho. Começou no rádio como estagiário nos anos 90. Virou repórter de TV, né? 1995, TV Foco. Passou por várias emissoras, Cultura, SBT, Band, Record e outras. Fala, Márcio. Quem é essa figura, Márcio? É o repórter que mais viajou pelo Rodrigo Faro, mais visitou o país, né? Rodou o país, é ele. Humberto Ascencio. Aê, que prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo o Marcão nosso. Eu conheço desde essa época aí que vocês estavam falando aí, Desde né? 1900, vamos ficar quieto. O Matias estou conhecendo agora, mas ó, quando fala que eu sou viajandão, não é que eu uso coisa não, hein? Não. Não, é viajar de milhas mesmo. É que você já É de rodou o rodar país, esse né? país e esse mundo, né? Olha, graças a Deus, se tem uma coisa que essa profissão me deu, não me deu dinheiro não, infelizmente, né? Mas deu essa experiência, sabe? Esse privilégio de conhecer cada pedacinho do país, alguns lugares do mundo também, né? E eu costumo falar assim, que quando a gente viaja, a gente a trabalho, né, fazendo matéria, fazendo reportagem, a gente não fica só naquele circuito turístico, Sim. né, o bonitinho, o lado A das coisas. Você vai ver o lado B também, vai conhecer ali o que nem sempre aparece, né? Então, esse é um privilégio que, graças a Deus, eu posso dizer que eu consegui, assim, sabe? E é uma coisa que a gente não esquece nunca mais, assim. Cada viagem, cada detalhezinho, de onde eu fui, de onde eu passei, eu lembro. Pode perguntar que eu lembro. É isso que eu quero perguntar. Qual foi a viagem que mais te comoveu? Porque você fez alguns casos ali, tanto até quando você estava na Cidade Alerta também, você fez uma parte lá, você fez uns casos pesados. Qual mais te marcou? Qual mais, tipo, você falou, nossa, esse? E qual mais mexeu com o seu coração? Olha, quando a gente fala em mexer com o coração, né, são muitas histórias. Ainda mais a minha carreira, ela foi sempre pautada assim por histórias reais, histórias de gente do povo, né? Então, vira e mexe a gente se deparava com histórias que realmente de gente que às vezes estava precisando de alguma coisa, às vezes estava querendo ser ouvida, né? Mas na maioria das vezes todas elas tinham muito a ensinar. E por incrível que pareça, uma das histórias que mais marcou não precisou de viagem, aconteceu em São Paulo mesmo. Foi a história da Lenir. A Lenir, isso foi na época do programa do Netinho, Domingo da Gente. A gente tinha um programa lá que atendia pedidos de qualquer natureza. O que você quiser, eu quero tomar uma água de coco na Bahia. A gente pegava a carta dessa pessoa, naquela época a gente atendia por cartas, né? A gente recebia carta no correio. Molecada talvez não saiba, né? Era no papel que escrevia, selava, mandava pelo correio, ela chegava até a TV, a Record no caso, né? E a gente atendia. Um belo dia, aparece uma carta de uma menina de 14 anos, a Gabriela, falando assim, pelo amor de Deus, né? Era uma carta enorme, tinha umas 4 ou 5 páginas. Mas o que mais pegava é que ela falava assim, por favor, salva a minha mãe. Minha mãe estava perdida nas drogas, minha mãe não sabia mais o que era dia, o que era noite, e ela estava realmente, a gente pegou aquela carta assim, a gente se comoveu, né? E a gente foi apurar a história para ver se era real, o que que era, e realmente era a Gabriela, uma menina até precoce, né? Com, acho que não era nem 14, eram uns 13 anos que ela tinha. Ela escreveu assim uma carta super bem escrita, como se fosse um adulto mesmo, cheia de propriedade, assim, pedindo para salvar a mãe dela que estava afundada nas drogas. Aí a gente chegou lá, a gente encontrou realmente a Lenir. Era uma moça que já tinha 3 filhos, tinha a Gabriela e mais 2, tinha um casamento maravilhoso de vários anos, uma casa linda com piscina, só que ela estava enterrada no crack. Eu lembro. Sem poder sair, sem saída, assim, né? E hoje a gente ouve muito falar no crack. Naquela época, eu tô falando de 2002, mais ou menos, era meio novidade ainda, sabe? Nem todo mundo sabia o que era exatamente essa droga, né? Depois dela vieram outras ainda, piores até, né?
Sim. Se bem que droga nenhuma é boa, né? É, Todas sim. são ruins. E aí foi uma luta, né? A gente abraçou a história da Lenir por ela, por aquela mulher que estava lá, vítima daquele vício, né? E pelas crianças também. E aí a gente fez de tudo para recuperar ela, levar para uma clínica e tal. Não foi fácil, ela várias vezes resistiu, porque é deles isso, né? Sim, Essa normal. coisa, é difícil sair, né, Sim, do é vício. verdade. E numa das que a gente conseguiu, né, internar ela, né, e tudo na ideia, sem forçar nada, a gente descobriu que ela estava grávida ainda. Que situação. Você imagina, então tinha um bebê na barriga dela correndo o maior risco, porque ela estava ainda naquele círculo, né, de consumo de droga pesada e tal. E só para encurtar a história, só para Não, resumir, pode, nós temos foi tempo uma coisa à vontade. maravilhosa que nasceu o Gabriel, o menino, nasceu perfeito, sem nenhuma sequela por causa do uso de droga, porque a gente, né, a Lenir teve ela não sabia que ela estava grávida. Na verdade, foi um sintoma ou outro que ela falou enquanto ela estava internada, e aí foram levar para fazer exame e realmente estava. E aí foi o cuidado redobrado. Quando o Gabriel nasceu, sabe, não foi só uma criança que nasceu, foi uma esperança ali, sabe? E foi lindo, porque ela, a partir daquele momento, ela ainda estava relutante, porque a droga não é fácil sair, né? A partir do momento do nascimento daquele menino, ela largou de vez, sabe? Foi um anjo, um anjinho que surgiu, que precisava aparecer naquela hora para conscientizar ela, né? Começou com o anjo, a Gabriela, que escreveu a carta pra gente, por isso que ele chama Gabriel, foi em homenagem à irmã que começou essa salvação toda. Os outros meninos eu não digo porque eram pequenininhos, mas imagina a tristeza deles, né? Vendo a mãe daquele jeito. Sim, imagina. Bom, o que aconteceu recentemente foi uma coisa muito linda. Eu tava do nada, porque isso já faz mais de 20 anos, Sim. né? Quem viu na TV se emocionou, o Brasil parou para ver a história dela. Mas, tudo bem, a história acaba se assentando, acaba meio que sendo esquecida, né? Deixando guardadinha lá. Só que um belo dia no meu Instagram, um cara me chama. Mandou um direct lá. Oi, não sei o que, não sei o que lá. Eu me chamo Gabriel, eu moro no Rio de Janeiro, piriri, poró, patatá, patatá. Quem era? O filho dela. Filho dela. Foi maravilhoso. Eu chorava que nem criança. Olha, eu sou o Gabriel, eu sou filho da Lenir. Eu tô aqui só pra te agradecer. Parará, parará. Mandou uma mensagem linda, sabe? Eu falei, cara, você não tem nada que me agradecer, né? Respondi em texto pra ele. Eu nunca me encontrei com ele. Ele mora no Rio de Janeiro. Mas eu escrevi pra ele assim, você não tem nada que me agradecer. Primeiro foi a sua irmã, né? A Gabriela que teve essa iniciativa. E aí eu contei essa história. Falou, meu, só porque você nasceu, né? É que tudo isso foi possível. É que teve essa virada de chave, é que ela se conscientizou. Então, se alguém tem que agradecer aqui, é a gente. É te agradecer por ter nascido, por ter entrado nessa história num momento assim que mais precisava, né? Foi muito bonito, assim, porque eu não esperava mais. Pra mim, a história tava contada, encerrada. E com um final feliz, graças a Deus, né? Mas a mensagem desse cara pra gente, do Gabriel, né? Que tem seus 20 e poucos anos hoje. Ele fazer questão de escrever, podia também nem, né, passar batido. Não, ele fez questão de escrever agradecendo, assim. Eu acho que foi tão bonito, assim, fechou um ciclo. Sabe? Que legal. Porque vira e mexe eu me pegava perguntando, poxa, onde será que anda? Como tá a Lenir? Como tá a Gabriela? Como é que tá esse Gabriel que nasceu? E aí um belo dia veio a resposta, do nada. Que legal. Muito legal, né? E essa história pode até servir como exemplo para as pessoas que vai estar, né, nos assistindo, né? Olha, não é exemplo à toa que positivo. foi uma repercussão danada. Então, A Record, vamos falar de Ibope, né? A Record, ela era segunda, terceira colocada naquela época, anos 2000, terceira, né? Porque o SBT era bem forte na segunda posição. E a gente, com o programa do Netinho, com o Domingo da Gente, não tinha pra ninguém. A gente avançava esse terreno aí, desse segundo lugar. A gente encostava até na Globo, dava 20 pontos de eu audiência. lembro. É muita audiência, sabe? Verdade. Para um programa dominical.
na hora do almoço. E o Netinho tem todo o mérito nisso, né? Com aquele carisma dele, aquele jeito que só ele sabe, né? Aí, mano, Mano Humberto, vamos ver lá a matéria do Mano Humberto. Então ele conseguia cativar. E essa história prendeu. Quando eu falo que parou o Brasil, é porque parou mesmo. Eu lembro. Muita gente que tem aí mais de 20 anos que via TV vai lembrar dessa Eu tenho história. 25, eu lembro. Que ela era linda, uma loirona linda, né? Você não lembro. acreditava como ela podia ter caído naquela, assim. Uma família de classe média alta, casa com piscina Sim. e tudo mais, sabe? Pôs tudo a perder por causa da droga. Então chamou muita atenção e serviu de alerta, Sim, né? Eu sim, sim. espero que tenha servido, né? Porque realmente foi um tapa na cara naquela época lá. Porque foi praticamente um reality show a gente acompanhar a recuperação dela, né? E a gente acompanhou durante meses até ela ficar legal. Foi Eu lembro. bacana Depois demais. disso, você perdeu o contato com a Leni. Na verdade é assim, a história acaba, né? Tá tudo bem. Então não tem por que Terminou. a gente ficar, né? Segue Uhum. a vida Isso, também, isso. porque a pessoa precisa de uma paz também. Ela conseguiu, ela venceu. E tá bem até hoje. Notícias que eu tenho, sabe? Uhum. Tá bem até hoje. Então, ok, deixa assim, né? Segue a vida. E como você começou sua carreira? Você sempre quis jornalismo ou você caiu por acaso nisso? Marção, se eu te falar que eu nasci querendo trabalhar na TV, você acredita? Acredito que Não, eu tá. também Se eu nasci. falar que eu nasci querendo, eu tô exagerando, claro que eu tô brincando. Mas desde quando eu me entendo por gente, que eu comecei a raciocinar, a pensar, eu falava, eu quero trabalhar naquele negócio ali, que tinha televisão na sala, né? Ligava lá no desenho, na novela, sei lá o quê, eu olhava pra TV assim e falava, puxa, eu quero trabalhar nisso aí. Eu não sei como é que faz pra chegar lá, eu não sei se eu posso, mas eu quero, né? Então todo sonho parte, né, de um princípio, de um zero, assim, né? Sim. E eu gostava, eu gostava de assistir televisão, era muito curioso, mesmo molequinho. Então, por exemplo, eu assisti o Chacrinha, programa do Chacrinha, era um programa de auditório, era uma zona, né? Uma bagunça, né? Uhum. E eu gostava porque aparecia muito bastidores, vazava câmera, microfone, né? Vazava, que a gente fala no nosso jargão assim, aparecia, né? O que muitos programas tentam esconder, né? Não mostra a câmera e tal. Esse aí mostrava Era tudo. escrachado. E eu ficava vendo e sacando assim, criança, hein? Ah, então é assim que o câmera faz. Ah, então aquela moça que segura o papel lá para o Chacrinha ler. É isso. E eu ficava curioso. Até que eu comecei a crescer e comecei a ir nesses programas. Eu ia em tudo quando era programa de auditório, né? Pra ficar lá no auditório, mas não pra me divertir com o cantor que ia lá, não sei o quê. Eu queria ver como funcionava. Eu ficava olhando. Que nem eu cheguei aqui hoje, né? No podcast aqui. Que equipamento é esse? É assim, eu sou curioso, né? E eu ficava vendo aquilo tudo funcionar, já com um plano em mente. Falei, eu vou fazer parte disso aqui, eu só não sei como, né? Só não sei como. Mas aí acabei levando. Nem sabia que tinha que ter o DRT, né? Não Fala. sabia, imagina, Nada não disso. sabia nada. Imagina, um menino que nasceu numa rua de terra, sabe? Que estudava na escola pública com material doado pelo Estado. Não tem, a gente não tem acesso a essas coisas. E o interessante é que você, tipo alguns outros aí da TV, tipo o Rodrigo Faro, né? Queimou etapas. Muitos começam no rádio, né? Faustão começou no rádio, quem mais? Sônia Abrão, né? Muita gente. Você já foi direto pra TV. Cada um tem. Não, eu comecei Não, no ele foi rádio. na Rádio Globo. Comecei Rádio no rádio. Globo. Comecei na rádio Eldorado. Eldorado. Adorado. Eldorado. Ah. Que inclusive agora, né, a gente Faleceu. recebeu a triste notícia que vai fechar, Vai né? fechar, O Grupo Estadão, que tem a rádio, vai fechar. Parece que tá tendo dificuldade em manter, né? É igual aconteceu com a Rádio Infelizmente. Globo, né? Pois é. Infelizmente. Então, eu Mais uma, né? comecei nessa rádio aí, né? Poxa, que pena. Na rádio Eldorado, com muito orgulho. Comecei como estagiário, Ah, né? Então, eu cresci, né, com esse sonho, sem saber como é que eu ia chegar lá. Mas o que aconteceu? Eu continuei sendo curioso. E eu costumo falar para o meu filho assim, a curiosidade é a chave da inteligência. Se você é curioso, você aprende. Você vai atrás. Sim, Então, é verdade. por mais que a realidade fosse uma, né? E eu olhava, né? O pessoal que trabalhava na televisão era tudo bacana, né? A gente não fazia parte dessa turma.
falava, meu, eu não sei nem como que eu vou chegar, mas eu vou chegar. E aí eu comecei a estudar os caminhos. E eu vi que a faculdade era um deles. Sim. Ah, vou fazer jornalismo, né? Mas comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar moleque para poder bancar esse meu sonho, né? Então, com 14 anos eu já era office boy, levando papel pro banco, pra junta comercial, não sei o quê, jogando um fliperama no Isso que centro eu ia da falar, cidade, jogava primeiro, né? Comendo né? uma coxinha, mas com aquele Churrasquinho sonho lá na grego. frente, eu vou, opa, era R$ 1 e mais o suco, Mais né? o suco. Depois a azia que é só no sorrisal. Era verdade. Mas eu tinha isso, eu trabalhava em escritório, office boy, não sei o quê, mas querendo lá na frente fazer minha faculdade de jornalismo, de comunicação. E foi o que eu fiz, né? Entrei para a faculdade de comunicação. Quando eu estava do primeiro para o segundo ano, eu falei, eu tenho que me mexer, eu tenho que arrumar um estágio, alguma coisa, senão eu vou virar papel, Sim. vou virar diploma só e não vou para a área, né? E aí fui atrás, consegui esse estágio na Rádio Eldorado. Só que era engraçado. Eu queria, nessas alturas do campeonato, eu já tinha me decidido a ser jornalista, né? Por quê? Porque para ser galã de novela tem que ser galã. E tem que ter talento para interpretar. Para ser apresentador, pô, muitas outras coisas. Eu falei, não, peraí, o jornalismo ele tem mais campo. Né? Quantos repórteres precisa num programa? Um montão. Então tem mais campo aí. Vou nessa aí. Depois eu tento outras coisas, né? E foi nisso que eu entrei no jornalismo e fui procurar estágio. Consegui um estágio na Rádio Eldorado, mas na discoteca da rádio, que era catalogar os discos. Os vinis. Pegava o vinil, né? Entrava lá. Só tinha um computador. 1992 isso. Só tinha um computador na rádio inteira, no prédio inteiro. Lembro né? disso. E aí eu ficava naquele computador o dia inteiro. Lado A, música tal. Lado B, música tal. Não sei o que. Colava etiquetinha e devolvia pra lá. Ô trabalhinho, filha da pi! Verdade. E eu ficava vendo o pessoal na redação, fazendo notícia e tal, e sonhando com aquilo. Até que um dia eu tava meio de saco cheio, né, meu? De ficar só catalogando disco. Eu achava legal esse trabalho e ao mesmo tempo não, né? E aí eu fui pedir pro meu chefe lá na época, um cara chamado Marino Maradei, gente boníssima, assim, ele era diretor artístico da rádio. Eu cheguei ao Marino, não me leva a mal não, mas eu fico trancado naquela discoteca lá o dia inteiro. Será que eu não posso passar 1 horinha na redação só para ver como os caras trabalham, né? Eu tô estudando jornalismo, eu queria ser... E eu achando que ele ia... Putz, ele vai me dar uma comida de rabo aqui, vai mandar eu ficar quieto, sentar naquela cadeira e tal. Só que pra minha surpresa, por isso que o ser humano é incrível, né, cara? Pra minha surpresa, ele virou... Garoto, por que você não me falou isso antes? Então eu tinha passado meses trancado naquela discoteca porque eu tinha vergonha de falar o que eu queria. Exatamente. Né? E aí ele me pegou pelo braço, me levou pra redação e me jogou lá, né? Colocou na mão do Vinícius França. Vini França, infelizmente lembro. faleceu. Ele foi o meu pai jornalístico. Assim, ele que falou, com aquele vozeirão de locutor dele. Esse garoto. Então tá bom. Eu lembro do Vini França na Rádio Estadão. Sim, Rádio Isso. Estadão, que é derivada da Eldorado, Da Eldorado. né? Mas ele também fazia o Love Sons da Rádio Cidade, né? Rádio Cidade. Ele apresentava também o Paixão Nativa na Nativa FM. Love Songs are back again. Saudade, hein? Eita. Saudade de tudo isso e especialmente do Vini, que era o urso, né? A gente chamava ele de Isso. urso porque ele era grandão. Aliás, né? que tempo bom aquele tempo da Rádio Cidade, né? É, muito bom. E ele me ensinou muita coisa no jornalismo. Primeiros passos, assim, né? Inclusive a primeira madrugada. Você quer ser jornalista? Quero, eu bobinho, né? Quero. Então tá, você já vai ficar de madrugada aqui. Eu já tomei aquele susto. Você quer o quê? Moleza? Quer ser o Boris Casoy? Não, né? Tem que começar por baixo. E aí ele me botou de madrugada, cara. Pra trabalhar lá pra ver. E era um teste até, né? Porque se o cara aguenta, se o cara falar. Aí ele continua, né? E eu aguentei, porque eu curti aquilo tudo. E daí pra frente eu não parei mais. Da Eldorado,
como era muito curioso, eu comecei a fazer um monte de coisa lá, escrever, editar e não sei o que. Eu ia fazer reportagem, eu ia fazer tudo, fazia de tudo. Editava no Gillette, Editava na Gillette, Na Gillette. Vixe, como é que a gente vai explicar isso, hein? Como Para é as que- novas gerações. No Gillette, cortava. Era a fita, era analógico, Ah, não tem nada de digital. A gente pegava a fita do rolo Cortava e certinho. achava o ponto certo, né? A pessoa falava até tal frase, aí você dava o stop. Nesse stop você passava uma gilete mesmo, de Gillette. cortar, um estilete, Um estiletezinho. né? Pum, cortava a fita, aí jogava fora o que você não queria da fala do cara, depois ia lá, emendava Colava. com o durex e dava certo. E se você errasse, perdia tudo. Aí ferrou, né, meu? Não tinha como voltar. Era muito legal. E falando de nostalgia... Pode Mas, ó, só concluir, uma conclui. coisa. Eu acho que essa fase analógica que a gente teve deu muita experiência, muito escopo, porque hoje a gente é do digital, mas sabe como editar no analógico, porque é um outro raciocínio. Sim. Então eu me adianto aos erros, às possíveis falhas que pode ter, porque na minha época eu não tinha como voltar atrás. Errou. Uhum. Se vira. Então, hoje, mesmo você tendo a possibilidade, essa facilidade da tecnologia de você voltar um errinho ou outro, eu procuro trabalhar no valendo. Então, falando de nostalgia, o Carlinhos Aguiar teve aqui no outro episódio, né? Eu sou fã dele, hein? Gente Que boa, figura. gente boa demais. Eu E a gostava das pegadinhas dele. ele apanhou de No verdade. bom viu? sentido, Ele- né? Ele apanhava de verdade. Naquela época era verdade. Hoje tem alguns programas. E que- Volanda também apanhou muito, Apanhou. né? Então, falando de nostalgia, o que você está achando das emissoras, tanto a Globo como o SBT, trazendo pessoas dos anos 90 aí? Porque o Serginho Grosman tá fazendo especial anos 90 sempre. O SBT voltando com o Viva a Noite. O que você acha isso? Eu acho que a mídia tá um pouco perdida. E tá tentando se encontrar. E é legal que ela faça isso. Por quê? A internet chegou como uma pancada no meio de comunicação principal, que é a TV. A gente não pode negar isso. Não só a TV, como o rádio, a mídia impressa. A mídia impressa foi a primeira a assumir, Sim. né? Você vê agora, antes você ia na banca de jornal, tinha um monte de revista, um monte de jornal. Domingão você ia lá, pegava aquele jornal grosso para procurar emprego, Sim. né? Hoje você procura emprego no LinkedIn, Tinha páginas amarelas. tudo isso, enfim. Então a mídia escrita foi a primeira que sofreu, o rádio também, né? Tem uma ou outra rádio aí que tá se segurando, graças a Deus, que eu adoro rádio, e eu ouço muito rádio ainda, Eu também. né? Mas tá uma luta pela audiência, né? E a concorrência agora não é só com as outras rádios, é com os podcasts, Sim, etc. A televisão não é diferente. A concorrência com o streaming e com o YouTube, Sim. com, enfim, a programação mais Spotify. mais independente e on demand, né? Que você pode acessar a hora que você quiser. Então, a televisão não estava preparada para isso, né? Com aquela programação engessada Sim. e tal. De repente veio a facilidade de você assistir o que você quiser, a hora que você quiser. Ah, vou ver o Conversa em Dose Dupla. Não posso ver na hora que eles põem no ar, vou ver depois. Antigamente, você vendo televisão, você só via naquele horário. Isso. Perdeu, não é? Então, eu acho que a TV sofreu esse golpe, né? Porque o público migrou muito para a internet. Novas gerações estão assistindo cada vez menos TV e a TV está tentando agora recuperar esse espaço, primeiro, numa frente, investindo também no streaming, né? Lançando seus canais Sim. de conteúdo extra, de conteúdo pago, de conteúdo grátis, de promoção, né? Vamos dar aí o exemplo da Globoplay, né? Globoplay. Que antecipa alguns lançamentos. Sim. Tem coisa que você vê na TV, mas se você quiser continuar vendo no streaming da Globo, etc. Eu não Exatamente. estou falando da Globo porque é um exemplo, tá? Mas as outras também tem o Play Plus, etc. E tem a outra frente também. A TV está querendo cativar aquele público que ainda gosta de televisão. Como eu, por exemplo. Eu gosto de TV, eu gosto de zapear a TV. Minha mulher até olha, ela acha estranho, né? Minha mulher já aderiu ao streaming. Ela, quando me vê ver TV, procurando coisa, ela fala, meu, o que você tá fazendo? Eu falo, eu tô zapeando. E às vezes eu vejo uma coisa já andada,
olha, isso parece legal, eu fico assistindo, aí acaba, eu não entendi nem como começou, mas eu ainda sou dessas. Eu acho que a TV tá tentando cativar esse público também, Sim, que é fiel, que gosta e que não vai largar a TV só depois que for pro caixão, né? é verdade. Aí já é outro problema também, porque é uma geração que vai embora. Mas eu vejo assim, eu não sei se é essa a estratégia, tá? Porque eu não tô lá. Mas eu acho que Serginho Groisman trazendo, revivendo os anos 90, etc. Agora Viva a Noite. O Viva a Noite é um público que ainda está carente disso. Mas com certeza, esses novos produtos voltados para o público 90 aí também tem o seu pezinho na internet, né? Eu não tenho acompanhado muito de perto, mas com certeza Serginho Groisman, lá, o Altas Horas ou o Viva a Noite, que você citou como exemplo, devem ter também a extensão deles no streaming, nas Sim, redes tem, sociais, tem, né? tem, Então, quer dizer, eles não descuidam, né? Não, De nenhuma das duas pontas, cativar o público que já não liga mais para TV e o público que gosta de TV. Eu acho que é tentar equilibrar essa balança aí, para não perder, né, público. sim. E continuando nisso, o que você acha o futuro do rádio? O rádio mesmo, o rádio raiz, aquele que você para ouvir. Qual será o futuro dele com essa internet? Eu acho que o que a gente tá vendo hoje em dia é mais ou menos o desenho do que vai acontecer com a TV, por exemplo. Porque, como eu disse, a mídia impressa quase... Agora tem um ou outro veículo em papel, e olhe lá. Todo portal. Mas existe, por exemplo, uma galera que gosta de comprar livro de papel, gosta de sentir o cheiro. Então, vai ter o mercado, só não vai ser gigante como era antes. Então, vamos falar da mídia escrita. O rádio encolheu pra caramba, mas Sim. o que tá aí tá legal. Tá conseguindo, tirando, né, infelizmente, a história da Eldorado, que tá fechando. Mas assim, a gente tem a 89, que tá super bem, a Alfa. A Alfa tá Quer em dizer, primeiro lugar. eles têm o público deles. Então eu acho que acomodou ali, vai ter uma faixa, né? Então quem gosta de maçã vai ter sempre maçã. Quem gosta de banana vai ter sempre banana na feira, né? Será que a saída não é o rádio, o pessoal se reinventar? Tipo, Jovem Pan apostou em jornalismo, tá dando certo. Isso, Rádio tem tá isso só aí, tocando tem as música aí, estratégias, só tocando música. os podcasts, né? Eu vejo as rádios investindo em podcast. Então você tem ali a Rádio Rock, se você quiser, você tem conteúdo a mais, né? No site deles, etc. E assim por diante. E eu acho que a televisão, mesma coisa, a televisão não vai morrer. Vai continuar. Sim. Talvez vai mudar um pouquinho o modelo, né, do negócio dela. Vai existir TV por causa dos eventos ao vivo. Jornalismo não tem outra maneira de fazer se não for na TV, né? Esporte. Claro que a internet também faz, mas a TV, a vocação dela é essa, né? Então eu acho que tem esses nichos aí. Agora, série, filme, aí já é complicado. Aí Já é é streaming, meu. Aí é Netflix, Amazon, né? E essas IA? Você acha que a IA... Porque já tem até apresentador virtual, né? Eu já vi. Dá medo dessa IA aí. O que você acha? Olha, tem gente falando que não vai pegar emprego de ninguém. Calma, que a IA não vai pegar emprego de ninguém. Eu não sei, não. Eu acho que vai. E, aliás, já pegou. Tem um cara que eu sigo, eu não lembro o nome dele agora. Ele mora lá na China. Um brasileiro que mora na China, ele tá bombando aí na internet. Eu não lembro o nome dele agora. Ele trabalhava lá na China, traduzindo conteúdo, né, pra games. Ele mesmo fala. Ele falou, eu perdi meu emprego pra IA. É o Henrique do Vale, não? Eu não lembro o nome dele agora, mas é mó barato. Ele mora na China, ele é casado com uma chinesa, então ele mostra como é a vida lá. Ele mora no que ele chama de favela lá. Ah, eu já vi. Então, ele ele perdeu o emprego pra IA. Então, eu acho que vai ter. Que nem, mano, eu vejo os caras testando entrega de comida por IA, né? Aqueles carrinhos que de vez em quando tromba nas pessoas e tal. Beleza. O que vai acontecer com os motoboys, os motoca, nossa galera aí? Até entregaram até de drone. Tá, aí, beleza. Não vai ter... Então a IA vai pegar o emprego desses caras. Quem vai comprar comida, então? Quem vai ter o dinheiro para comprar a comida que vai ser entregue pela IA? Sabe, eu acho que tem que pensar muito nisso aí. Se for tudo IA, meu, nós estamos ferrados. Vai sobrar gente no mundo
Tem 7 bilhões de pessoas no mundo e a população só crescendo, né? Então, pra onde vai essa galera? A galera precisa trabalhar, bicho. Então, eu não sei não. A IA facilita, legal, vai ter gente que vai cair matando, falando que eu sou retrógrado, mas eu acho que tem que dosar, eu acho que tem que... O ser humano tem um valor inestimável, o ser humano não pode ser substituído. Eu tô reparando, tem gente que hoje em dia já não escreve mais e-mail, é o GPT que escreve, a pessoa só vai lá e lê, e o GPT escreve todinho. Ela veio para facilitar. Eu mesmo uso direto, traduzir coisa, não sei o quê. Às vezes eu preciso de um insight, de uma pesquisa, eu uso a IA. Mas eu me preservo, assim, a raiz do meu trabalho, de um texto que eu tenho que fazer, eu faço questão de eu escrever, para o meu cérebro não apodrecer, porque já existe esse termo, inclusive, né? Brain rot. Brain rot é cérebro podre. E não sou eu que estou falando, os cientistas estão falando que o cérebro, se a pessoa não usa, ele vai caindo em desuso, você vai emburrecendo, vai apodrecendo o seu cérebro, né? Então, não sei, tudo tem que ser visto com muita cautela, né? Claro, veio para ajudar, ótimo, e que ajude, então. Mas, e aí, né? E a mão de obra, vai para onde? Vai ficar encostada? Vai ficar sentada na guia, vendo o carrinho de entrega passar para entregar para meia dúzia que pode? Eu me preocupo com isso. Eu também me preocupo. Eu me preocupo muito com porque, isso. Tipo, daqui a pouco você vê, os motoristas de Uber nos Estados Unidos já quase não tem. Então, carro, passa. Beleza. E quem vai pegar o Uber? O cara que perdeu o emprego para IA? Não. Como é que ele vai ter dinheiro? Então, sei. Complicado isso aí. Super. E na sua opinião, assim, sem ir para um lado nem para o outro para não ter briga na internet, né? Como você vê a política hoje no Brasil? Ixi! Tá polarizada! Bem, Você vai me pôr nessa? Você não precisa responder. Olha, a gente vive num país que está dividido, não sei por quê, porque todo mundo brasileiro tem que ser todo mundo irmão de mão dada. Nunca aconteceu isso, né? Famílias brigando, amigos brigando. Então, eu convivo com tudo quanto é tipo de gente, viu? E eu faço questão de circular entre todo mundo, porque eu quero saber como todos estão pensando. Eu sou neutro. Eu, como bom jornalista, sou apartidário, sou imparcial e eu gosto de entender. Agora, a única coisa que eu não concordo é com o exagero de todas as partes envolvidas, né? Tem muito exagero, como o futebol, né, que é uma paixão. Exatamente. Acho que política não tinha que ser paixão, tinha que ser razão. Né? O pessoal tá pensando muito com o coração. E como fazer para mudar isso aí? Como fazer, né? Boa pergunta. Vamos perguntar pro chat GPT. Polarização existe, né? Polarização existe e dizem que não tem uma terceira via, né? Tá polarizado, então dizem que não tem terceira via. Não sei. Difícil, tem, né? sempre tem, né? Não vê? Que hoje a gente acompanha as notícias aí. Quem tá na crista da onda hoje é o Centrão. É o Centrão. Não é nem a direita nem a esquerda, mano. O Centrão é o espertão. E aí? E os malucos se matando? Então, vamos pensar melhor nisso aí. Eu também, eu acho que deveria pensar no Brasil, não tem A, não tem B, é Brasil, como era antigamente. Na época de Fernando Henrique, na época de Itamar, não era isso, eu sou Fernando Henrique, eu sou fulano. Era a proposta. Era a proposta, então é isso que tá faltando, o povo brasileiro se conscientizar mais. É o que eu tô falando, é menos coração e mais razão. Analisa, bicho, você é cara inteligente, qual que é a proposta desse, do outro, do terceiro, do quarto? E vê o que fazer com aquilo. E não desperdiçar o voto. Não ficar votando só porque achou engraçadinho. E nunca deixar de votar, né? Também. Então. Sabe? Porque tem muita gente que vota no nome, né? Isso. Ou na graça, ou na fama. Pelo amor de Deus, né? Tem que parar com isso. Igual um cantor aí que tá estourado aí. Perguntaram pra ele, qual o seu plano de governo? Eu não sei ainda.
A minha equipe vai me passar. Chat GPT! Mas é isso aí. Então, mas. Legal demais. Já que falamos da política e o judiciário brasileiro, o que você acha? Olha, mano, na boa, eu não tenho acompanhado muito não, sabe? Não, de verdade, não. Eu sou o cara do entretenimento, Dizem né? até que tem segurança jurídica aí. Olha, esse papo, sinceramente, de verdade, eu não tô acompanhando muito não, porque... como é que eu vou dizer? Nós não sabemos dos bastidores, Exatamente. né? É tão difícil você... Por mais que você tente entender, você vê que tem muita política envolvida. Política não no sentido partidário, partido A ou B, mas de conversação, de acerto, de acordo, né? Então é difícil, é difícil. Eu quero acreditar que o país que suas leis sejam respeitadas. Sim. Pelo menos eu faço a minha parte. Né? E esse é o exemplo que eu dou pro meu filho. Eu sigo as leis, eu não faço nada de errado, mostro para ele e eu espero que o outro também faça, né? Sim. E o outro que eu digo é você, é o cara lá de cima né? Então, Agora vamos vai dar mudar. consciência. Vamos falar de Mudar o paixão tema. nacional. O que você acha da Copa do Mundo? Que vai ser o Brasil nessa Copa do Mundo? Eita, nós. Eu acho que. Tomara que não tenha sei 7-0 de hein? novo, hein? Tem muito cara machucado, né, Tem muito meu? cara machucado. Eu morro de dó, sabia? Porque o jogador, né? Ele sonha em estar na Copa. Ele sonha em representar o país lá. E de repente o cara machuca, meu, faltando, sei lá, um mês e pouco da Copa. E Morro! tem uns que já de estão pena. fora, né? Então, pois é. Então, eu sou meio coração mole, assim, eu fico com pena dos caras. Se o Brasil vai chegar lá ou não, eu não sei. Mas é espetáculo sempre, né? A primeira Copa que eu acompanhei, assim, consciente, torcendo, entendendo, foi a de 82, faz tempo, né? Na Espanha. Era uma seleção incrível que o Brasil tinha, dirigida por Tele Santana. Tinha Zico, Sócrates, Cerezo, Júnior, né? O Maestro Júnior. Vixe, era tanta gente boa, não vou lembrar de todos aqui, mas enfim. Era uma seleção, era um dream team, assim. E não foi campeã. Deu show, deu espetáculo, né? Mas foi eliminada, acho que nas quartas pela Itália, né? Mas inesquecível. Depois a gente viu outras seleções brasileiras não tão brilhantes assim. Claro, a de 94 tinha Romário e Bebeto, que já é pá, né? Mas o Ronaldinho tava no banco aí, nessa aí, né? Mas teve o Romário, Bebeto, Branco. Beto, Romário, Branco. Maria, Tafarel no gol. Então, essa era já a seleção do Parreira, né? Era uma seleção mais burocrática, mais tática. Claro que tinha a duplinha lá na frente, que era boa demais, e foi campeã, né? Com resultados menos elásticos e tal. Então não dá pra saber. O futebol é surpresa. Por isso que é legal, né? Eu não vou cravar se o Brasil vai ser campeão. Tem tanta seleção boa aí, né, meu? Tem cara voando aí. Se Mbappé aí, meu. Você é louco. Menos a China, né? A China não tá tão bem, né? O que me chama a atenção, a China com mais de 5 bilhões de pessoas não consegue formar um time com 12, né? É tradição, forte, né? Mas eles são bons na ginástica, eles são bons em outras coisas, que eles têm mais tradição, né? Então, mas no futebol... o futebol começou agora pra eles, né? Você acha um desperdício não levar o Neymar? Porque eu não sei se ele vai ainda. A gente tá gravando agora, não sei, pode ser que ele vá, mas até então, até hoje, ele não vai, né? Polêmica! Olha, se for para ajudar, é bom. Mas eu não acho que ele tá em condição de ajudar. Ele não tá ajudando nem o time dele. O Santos não tá jogando bem. Acho que já infelizmente, foi, né? né? Já foi. Então, beleza. Ele pode fazer um papel legal para a seleção, que é torcendo muito, incentivando a galera que não tá, que tá, sabe, a população que ainda tá com o pé atrás com a seleção. Quem sabe ele pode ser o 12º jogador que faz a torcida
empurrar o time, né? É verdade. É uma maneira de você jogar sem estar em campo. Será que o futebol brasileiro caiu de produção ou é os outros times que aprenderam a jogar futebol? Será que é E você já respondeu. Imagina. Antes tinha Pelé, ninguém sabia Então, que nem o Pelé, mas os caras aprendem, né, meu? Então, Tem muita gente boa. Tem muita gente boa. É muito estudo, né? Você vê que taticamente as seleções estrangeiras ultrapassaram o Brasil, inclusive. Jogam melhor. Tanto que a gente começou a importar técnico, né? É verdade. Então agora é o Brasil aprendendo com eles. E é legal que seja assim, né? Todo mundo aprende junto, não é? isso. E agora, pergunta e resposta. Você que já lidou com tantos artistas, quem você sentaria para bater um papo e quem você não sentaria para bater um papo? Qual artista que você... Eu tenho vontade de conversar com todo mundo, sabe? Para mim não tem distinção. Eu gosto de todo mundo assim, sem preconceito. Por quê? Porque, como eu disse, eu gosto de aprender com as pessoas. Então, com as pessoas que eu já trabalhei, eu sentaria facilmente, porque a gente ia dar muita risada, Sim. né? Lembrando das coisas, principalmente dos erros, das presepadas, né? E eu gostaria de sentar com quem eu não conheço também, né? Sim. Até para conhecer essas pessoas. Por exemplo, o Serginho Groisman é um que eu gostaria de sentar um dia, tomar uma cerveja com ele. Eu já tive esse prazer. Não tomar cerveja, mas Eu já entrevistei sentei. ele uma vez. Mas assim, foi rápido e tal. Não foi um papo, né? Bate-papo. Você tá falando de sentar, abrir uma gelada e trocar uma ideia. Não, eu não troquei, eu troquei ideia na festa do SBT, eu já sentei com ele e conversei. Agora, um cara que eu gostaria muito de ter tido uma prosa é com ele, né? Com o Silvio Santos. Silvio. São dois. Quem nunca, né? Pois Com certeza. Sempre tive vontade de tirar uma foto com ele. E pior que eu tive a oportunidade, mas o medo não deixou. Eu tava no SBT. Não, esses caras deixam a gente tímido, né? Não, mas eu tava no SBT, e eu tinha sido autorizado por um amigo meu lá da Praça é Nossa. Aí eu tava lá, e eu fiquei de frente com ele, só que os seguranças ficaram tudo me olhando. E eu com a máquina fotográfica no bolso. Eu fiquei com medo de falar com ele e eles perguntarem como você entrou aqui e eu prejudicar o meu amigo. Aí eu perdi a oportunidade de tirar a foto com o Silvio. Mas você ainda viu o Silvio. Eu nunca vi o Silvio. Eu tive frente a frente assim, com né? ele. Pessoalmente, claro. Nunca vi. Então é uma coisa assim que eu sinto muito, assim, lá no fundo do meu coração, porque ele é o grande mestre, né? Sim, Todo sim, mundo que trabalha em comunicação, eu costumo dizer, tem um pouquinho de Silvio Santos. Exatamente. Não que imite ele, não precisa imitar ele, mas assim, tem muita coisa que ele ensinou pra gente só de fazer. E você que é um observador, Aliás, pegou dele, né? é o cara mais imitado hoje, né? Não tem ninguém que Sim, as pessoas sim, imitem tanto tipo o Silvio Santos. Sim, muita gente imita. E mesmo quem não imita os trejeitos, a voz dele, com certeza imita alguma coisinha que ele faz. Tem pessoas ganhando dinheiro com isso, com imitação Sim. do Silvio. Eu, por exemplo, nunca imitei o Silvio, né? Oi, vai. Não, nunca. Mas quando eu era repórter do Netinho, por exemplo, eu perguntava pra pessoa se ela já tinha andado de avião. Quando eu ia buscar alguém, né? E sempre tinha nas minhas matérias assim, você já andou de avião? O que você tá achando? Porque era uma coisa que ele perguntava. Sim, Ele sempre perguntava isso. Eu achava engraçado, porque hoje é mais fácil, né? Tá mais acessível. Mas naquela época era difícil andar de avião, era muito caro. Então era uma sensação incrível. Então sempre vinha uma resposta assim muito legal. E isso eu saquei do Silvio Santos. Só que ele perguntava no palco, né? Chegava lá o convidado e você já viajou de avião? Já tinha andado de avião? E a pessoa respondia toda empolgada. Eu não. Eu perguntava pra pessoa ali, às vezes até no próprio avião, né? E aí, já andou de avião? Não, tá muito legal. Sempre tinha alguma coisa. Então, isso é Silvio Santos, puro. E vamos lá. Quem é Humberto Ascencio? É o irmão do Doisberto. É um cara simples, que nasceu na Vila Carrão, como eu disse no começo, numa rua de terra com muito orgulho, onde faltava água, tinha uma bica na rua, o bairro inteiro ia buscar água lá. Eu nasci com o pé no chão, sabe? Brincando na terra. Graças a Deus nunca passei fome, porque meu pai era um policial militar. A gente levava uma vida simples, mas não faltava nada, porque ele se desdobrava também em outros trampos, porque todo policial até hoje é assim, né? Sim, faz bico. Folga 2 para trabalhar 3, né? Enfim.
Então, era isso. Eu estudei em escola pública, não tive muitos recursos, mas tive força de vontade. E essa bagagem me ajudou muito e me ajuda até hoje, porque eu gosto de ser popular, de trabalhar com veículo popular. Você nunca me viu fazendo coisa de elite. Sim. Por quê? Eu gosto do povão, eu sou povão, eu gosto de estar junto do povão. E nunca deixarei de estar, né? Então, é uma linguagem, né, que a gente aprende de criança e não esquece jamais. E eu levei isso para comunicação. Esse é o Humberto, um cara simplão, parmeirense, pai do Henrique, esposo da Patrícia. É isso que eu ia entrar. Família pra você. Ah, é tudo, tudo. Eu tenho um amigo que ele é o contrário de mim. É meu brother, assim, mas ele pensa assim. Ele fala, o cara quando coloca a família em primeiro lugar já não serve para trabalhar comigo. Porque eu quero, para mim não tem hora, não tem lugar. Eu não, cara. Sinceramente, eu já tive a fase, né? Que eu ainda não entendia, eu não tinha esse entendimento. Então eu trabalhava muito e deixava a família meio de lado. Assim, sabe? Ia viajar, ficava 5, 6, 10 dias fora. Quando voltava, era aquela estranheza toda, né? Parecia um estranho chegando. Quando eu entendi que a família tem que ser cuidada em primeiro lugar, eu virei a chavinha, sabe? Então, agora, qualquer trampo que eu vou fazer, eu peso isso também. Eu vou ficar longe da minha família? Eu vou. Você me perguntou fora do ar, né? Por que você não vai apresentar um programa em Maceió? Isso. Se minha família puder ir junto, ok. Uhum. Mas se ela não puder, eu não vou. É isso aí. Betão, obrigado. Foi um prazer receber você aqui. Já foi. Porra. Passou rápido, né? rápido, eu nem senti. Caramba, meu. Foi muito bom estar com vocês. Conversa boa, é um prazer, viu? Não sente o tempo passar, né? Muito legal estar com vocês. O Márcio, nossa senhora, conheço você da CBN, meu. Antes da CBN, Rádio X. Rádio X. Rádio X. É muito Essa tempo. eu nem conheci. Cara, tamo velho demais. Não, para com isso. Deixa quieto, como diz aquela, deixa abaixo, deixa abaixo. Bom, gente, obrigado. Eu recebi aqui o jornalista Humberto Ascencio, né, Matias? Exatamente, foi uma conversa boa, uma prosa boa, não é? Foi muito gostoso. Então, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Vai lá, @conversa em dose dupla, tá lá, tá eu, o Matias. E aí você vai ver também o Humberto lá e tem muitos outros convidados, tá bom? Segue a gente lá. Beijo a todos, Deus abençoe. E o Humberto já está convidado para mais um. Bora lá. Ele vai voltar para falar. Como é em dose dupla, eu trago o Doisberto também. Boa. Doisberto também. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, obrigado, meninos. Um abraço.